Pessoal, como é de conhecimento geral, eu venho sido alvo de ataques coordenados, patrocinados com muito dinheiro nas redes sociais que buscam me caluniar e me difamar da mesma forma que tentaram fazer em 2017. Coincidência ou não, eles esperaram exatamente o período em que eu estava de férias para apresentar esses ataques, talvez esperando que com isso eu não estivesse apto a apresentar meu defeito. Aqui, como eu sempre faço, de cara limpa, me expondo realmente a verdade, expondo a verdade, eu venho apresentar a realidade dos fatos. Em primeiro lugar, falar que eu sou omisso em relação ao trabalho que exerço como servidor público, porque eu nunca postei nada em relação ao meu trabalho e no Facebook eu não coloco que eu trabalho na Prefeitura de Manaus. Bom, essa aqui é a lei que trata sobre a estrutura organizacional do gabinete do vice-prefeito de Manaus. Nos órgãos de atividade finalística, ou seja, de atendimento direto ao cidadão e à comunidade, eu estou no cargo de chefe de divisão de articulação político-social. Significa que eu sou responsável diretamente pelo recebimento e pela procura, pela coleta de demandas da sociedade, da comunidade, dos cidadãos, para levar aos órgãos responsáveis. Então, exatamente, eu busco demandas em relação à infraestrutura, como asfaltamento de ruas, demandas sobre assistência social. Então, bora pensar de forma muito racional aqui, pragmática, talvez usando os olhos da política tradicional. Uma pessoa no meu lugar poderia muito bem transformar suas redes sociais num canal de resolução de demandas, de solicitações. Poderia transformar suas redes sociais num veículo de propagação de realizações. Eu poderia estar indo às ruas para crescer e construir minhas bases eleitorais com o trabalho que eu exerço. Eu nunca fiz isso porque eu sempre escolhi o caminho do discurso e das redes sociais. Diga-se de passagem, como a gente vê no Brasil todo, seria muito mais fácil se eu escolhesse exatamente o sentido contrário, de expor amplamente que eu sou servidor e buscasse demandas, solicitações das pessoas para resolver. O que eles chamam de omissão, eu respondo chamando de impessoalidade, de ética, de compromisso. Eu enxergo exatamente que existe o Júlio Lins servidor e o Júlio Lins pré-candidato. E após enxergar essa diferenciação, por sempre enxergar, eu optei por não fazer uso político das minhas atribuições e nunca crescer em cima disso. Mas como agora estou sendo alvo de inúmeros blogs, eu venho aqui expor algumas planilhas que eu tenho com mais de 1000 solicitações, essas foram as que mais me impactaram, para mostrar exatamente um pouco do que eu exerço na prefeitura, na vice-prefeitura de Manaus. Em visita à colônia Terra Nova 3, eu conheci o Roberval. E o Roberval me mostrou, ele na verdade apresentou a demanda, naquela situação em que a comunidade, devido a problemas na drenagem, estava sofrendo nas chuvas com alagamentos. Eu tive a oportunidade de pegar essa demanda e enviar para a Secretaria de Infraestrutura. Por sua vez, é algo que me emociona muito falar sobre isso, pelo impacto realmente que isso pode ter causado e por eu ter talvez ajudado de forma institucional. O Alex me informou o gabinete, que a sua filha especial precisava de uma cadeira de rodas adaptada e não tinha dinheiro para pagar. E nós encaminhamos a assistência social. Por fim, o que mais me emociona, para ser bem sincero, foi a solicitação do Naldo, que após uma tempestade na cidade de Manaus, isso aqui foi no dia 9 de abril que eu peguei essa solicitação, após uma tempestade ele falou que a casa dele tinha desabado. E na verdade, o dia 9 de abril, isso aqui eu mandei dia 10, adiantando as solicitações da segunda-feira por causa da situação dele, eu mandei no domingo às 10 horas. E no domingo nós encaminhamos a Defesa Civil e a situação dele pode ser devidamente encaminhada. Para que as pessoas não digam que eu estou falando isso aqui após manipular esses números, eu imprimi os e-mails. Esse aqui do dia das solicitações, 10 de abril, enviado no domingo, dia 9 de abril, às 10 horas. No dia 2 de agosto, enviado após a visita, às 4h05 da tarde. 6 de fevereiro também, trazendo todas as respostas e mostrando
que de forma muito clara, apesar de eu ter essas informações, eu nunca usei, por nunca ter utilizado isso politicamente, nunca ter exposto esse meu trabalho, eu estou sendo criticado, estou sendo atacado agora. Falam que eu não exerço, que eu nunca desenvolvi minhas atividades, mesmo tendo 1000 dessas solicitações devidamente encaminhadas, devidamente acompanhadas, porque eu acredito realmente no meu discurso, na minha trajetória, nos meus ideais. E eu sei que eu não preciso estar crescendo em cima dessas pessoas que precisam, que estão em situação tanto de pobreza quanto de calamidade. Enquanto a gente fica discutindo vermelho e azul, essas pessoas estão à mercê de tomadores de decisão. No Brasil todo, essas pessoas estão à procura de pessoas que realmente façam mais do que falem. Pessoas que realmente saiam do discurso, saiam do conforto de casa e vão para as ruas para fazer, não pelos holofotes, não pelos flashes, mas pelas pessoas, algo por Manaus, algo pelo Amazonas. E eu não estou aqui querendo destruir ninguém. Eu quero mostrar para vocês que a gente tem que acabar com essa política da destruição. A gente tem que acabar com a política da deslealdade. Talvez a gente possa, inclusive, ter muito de ideologia em comum. A gente pode ter o mesmo pensamento para o Amazonas. Então convido você que ontem compartilhou esse conteúdo calunioso, talvez sem saber que ele era calunioso, a conhecer um pouco mais sobre a minha trajetória. E eu estendo e finalizo aqui, os blogs. Bora marcar de tomar um café, bora almoçar, sei lá, aproveitar que eu estou de férias, para a gente se conhecer e talvez acabar com essas rixas. Enquanto eu estou aqui discutindo situações completamente inverídicas, nós poderíamos estar falando sobre o seu Naldo, sobre o Alex, sobre o Roberval. A gente poderia estar falando sobre inúmeras pessoas, as pessoas que mandam solicitações agora, durante o período de chuvas. Poderíamos estar exatamente buscando construir algo melhor para essas pessoas e para o Amazonas. É preciso mudar, pessoal. E é preciso coragem pela mudança. Nesse sentido, vocês podem ter certeza. Contem comigo.